Olá! Seguindo nossas aulas facilitadoras acerca do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Já vou colocar aí na sua tela o livro que nós estamos tomando como referência, está aí, né, o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. E como sempre fazemos em todas as nossas demais aulas facilitadoras, aí sempre no início eu apresento o livro, digo aonde você pode conseguir o livro, né? Então está aí, né, o site no unificacionista.com, onde a gente também já disponibiliza também na tela para agilizar e ajudar você a acessar rapidinho o site, o QR Code. E aí, uma introdução, nós estamos estudando o capítulo sobre ética, né? O título está aí na sua tela, já fizemos algumas aulas facilitadoras, e aí, dando sequência no estudo desse capítulo, essa aula nós vamos tratar, eu já vou avançar aí para a gente ir bem efetivamente aí no tema, sobre o item 3, né? Nós já fizemos uma introdução sobre isso na aula anterior. O tema é ordem e igualdade. Eu falei bastante, né? Lógico que apenas de forma introdutória, mas já fazendo ali cena dos próximos capítulos sobre a importância da gente discutir esse aspecto, né? Nós falamos na aula anterior sobre ordem, né? Falando ali no aspecto ética, e aí agora nós vamos fazer essa comparação ou essa ligação da conceituação que a gente fez sobre ordem à luz do pensamento de unificação com essa virtude, essa qualidade, igualdade. Assim, a título apenas de revisão, né, eu já nas aulas anteriores fiz essa observação de que o capítulo sobre ética, ele está tratando especificamente ali do aspecto ou da faculdade da mente humana e também desse aspecto Sun-san em Deus, referente ao aspecto ali da vontade, ou seja, buscando o valor do bem. E a ética, a forma de instrumentalizar, de efetivar, né, a realização do bem no que diz respeito ao ser humano, a existência do ser humano no que diz respeito ao aspecto individual, como também nos aspectos relacionais. E aí, né, como eu sempre menciono, trago algumas partes do livro, não trago todo o conteúdo para essa aula não ficar muito extensa e depois você se debruce sobre o livro. Eu sempre faço essa orientação de que depois você pegue o livro e vá ao conteúdo completo, né? Aqui a gente vai trazendo, como eu sempre menciono, as ideias e os conceitos que eu entendo serem os mais importantes, com os quais, bem entendido, né? E a gente vai tentando facilitar esse entendimento através dessas aulas que a gente denomina aqui como aulas facilitadoras, mas aí depois, bem entendido, eu tenho muita certeza, eu posso afirmar com muita segurança de que depois, com o livro em mãos, você vai compreender e detalhar, mas enfim, eu trago as ideias mais importantes, não é todo o conteúdo, então se você já observou, né, olhando e observando aulas anteriores, mas eu não vi essa citação, não, realmente, né, não trago todo o texto, mas fica aí, né, o nosso compromisso de você depois também pegar o livro e estudar, ok? E aí traz o seu caderno, a sua caneta, para você também ir anotando. Eu vou dando aqui algumas dicas, vou grifando, destacando em cores diferentes no texto ali as ideias principais, que a gente vai dando alguma explicação, dando tempo hábil também ali para você anotar, né? São temas que vão cair na prova, tá bom? Tirando a brincadeira da prova, mas são as ideias principais. E aí iniciando então a aula de hoje, o tema é ordem e igualdade. Ordem e igualdade especificamente até hoje. Basicamente, a democracia moderna substituiu o sistema de status medieval e os privilégios existentes sobre esse sistema e tentou realizar uma igualdade perante a lei. Por que a gente colocou esse grifo, né? A gente poderia estender, não vou fazer uma reflexão muito extensa, mas assim, é muito importante que o que ele está falando ali é que a tentativa da democracia moderna em substituição àquele sistema medieval de status, de posição, de monarquia, né, de classes que mandam, né, que têm o poder, aquelas que são subordinadas, os vassalos e assim por diante. Mas observa, o destaque ali é que essa tentativa se deu por meio de lei. É uma coisa que você, por conta da existência de uma lei que vai legislar sobre essa questão, né, dando direitos e demandando deveres e, por vezes, até aplicando punições e penalidades no descumprimento dessa determinação ou definição da lei. Então, eu quis destacar exatamente por conta de que essa igualdade ela é uma igualdade forçada, né, uma igualdade por força de lei, e não
uma coisa espontânea, uma coisa natural, uma coisa da natureza humana original. Eu só fiz o destaque, abri esse parênteses e sugiro, né, você depois, com mais tempo, com mais calma, fazer mais reflexões sobre essa questão. Mas o detalhe é uma igualdade, ou a tentativa da democracia moderna no estabelecimento dessa igualdade é sempre por força de lei, legislando em função disso ou daquilo, é questão do que? Igualdade do sexo, né, homem e mulher, ou então igualdade racial entre cores diferentes, ou igualdade econômica, igualdade, enfim, né? Toda a igualdade, né, tudo aquilo que está no guarda-chuva dessa expressão igualdade, na democracia, tudo isso é defendido por força da lei, ou por uma legislação que trate sobre esses temas específicos, ok? E aí cabe a reflexão. Faça a sua aí, né? Eu dei só as dicas de que não é uma coisa muito confortável, espontânea, natural aí que a gente faz porque realmente a gente pensa, sente e compartilha esses valores, né? Essas ideias, esses conceitos de forma bem equânime entre todos os membros desta sociedade, tá bom? Então, como resultado, a igualdade na participação política, isso é, o sistema de sufrágio universal, tem sido realizada sob o sistema democrático. Contudo, embora esta área da igualdade tenha sido realizada perante a lei, igualdade econômica não tem sido realizada ainda. E a distância entre as classes tem sido ainda mais ampliada. A menos que esta distância entre os ricos e os pobres seja resolvida, igualdade perante a lei não é nada mais do que uma igualdade no nome, na conversa, na palavra. Genuína igualdade não pode ser realizada substancialmente. Então ali eu coloquei o grifo, né, porque ele fala, igualdade econômica não tem sido realizada ainda, e a distância entre as classes tem sido ainda mais ampliada. Ou seja, igualdade, né, não é uma coisa pragmática, não é diagnosticado, notório, observável, de fato, na sociedade. Nas sociedades que autodenominam-se como sociedades democráticas. Ok? Mas, enfim, é uma reflexão. Estamos lançando algumas ideias aí no início e depois a gente vai aprofundar essa reflexão, colocando e pontuando, obviamente, à luz do ponto de vista do pensamento e unificação, como a gente vai colocar aqueles conceitos de ordem que a gente discutiu na aula anterior. Não está lembrado? Não viu essa aula? Tá lá. Está disponível, depois você assiste, tá bom? É fundamental. Porque é com esse conceito sobre ordem, dentro desse sistema familiar, naquela base de 4 posições familiares que a gente tanto enfatizou na aula anterior, né, dando a importância aí no estabelecimento desse regime de ordenamento das relações humanas, e por conseguinte, agora nessa aula a gente vai aplicar isso e replicar nessa estrutura de igualdade. Uma proposição da construção de um modelo de igualdade numa sociedade ideal, ou como a gente também mencionou na aula anterior, uma sociedade ética, uma sociedade composta por pessoas boas, pessoas essas que praticam o bem. Lembra? É um gráfico que ficou aí numa dessas aulas anteriores e que eu tenho recorrido a ele porque é um conceito bastante genérico, eu lembro que eu mencionei na aula, né, que a gente falou sobre isso, mas que aí depois, no estudo ali da aula anterior, ali, a gente conseguiu detalhar um pouco mais, né? Como é uma aula facilitadora, a gente não esgotou todo o assunto, não. O livro está lá, mas enfim, eu creio que ficou bem mais claro, né, com aquela aula facilitadora anterior, né? Bom, mas vamos lá, vamos seguindo aí. Então, a fim de realizar a igualdade econômica, surgiu quem? Karl Marx, advogando o estabelecimento de uma sociedade sem classes, a sociedade comunista, através da abolição da propriedade privada. Eu grifei e já vou abrir um parênteses. Por quê? Ok, o sistema democrático está legal? Não, não está legal. Tem desigualdade? Tem. A desigualdade econômica? É a mais gritante, é a mais notória, é a mais contundente das desigualdades dentro do sistema democrático capitalista, né? Vamos aí já botar tudo no mesmo pacote para fazer uma análise mais genérica. E aí o Karl Marx e todos os demais pensadores que o assessoraram aí vieram com essa ideia de, buscando uma igualdade econômica, a solução foi, primeiramente, acabar com a sociedade de classes, né? Primeiro ponto, está ali, né, colocado ali, uma sociedade sem classes. E aí, qual é uma outra afirmação? A abolição da propriedade privada.
Rapaz, então isso daí vai, né, como é que é isso daí? É a solução definitiva? Muita gente adotou isso como, né, quase que religião ali, não, é um dogma, isso daí a gente tem que praticar isso daí, porque senão a gente não vai conseguir jamais, né, acabar com esse sistema de desigualdades e tal. Mas eu grifei por quê? Porque é esses dois pontos que ele fala ali. Primeiro, sociedade sem classes. Significa o quê, então? Não tem uma estrutura? Não existe um ordenamento na sociedade? Como assim? Mas e as funções e as individualidades? Lembra, a gente já falou muito sobre isso, eu não vou voltar a todos esses temas, né? Eu creio que todos esses conceitos que vira e mexe aí, eu vou revisitando ele nas afirmações que eu faço aqui na explicação do tema específico de cada aula facilitadora, mas a gente inevitavelmente vai revisitar ideias, conceitos que a gente já discutiu. Primeiro capítulo, teoria da imagem original. Segundo capítulo, ontologia, a teoria do ser. Terceiro capítulo, que eu vou voltar sempre a ele, né? Daqui para frente até o final do livro, teoria da natureza humana original e todos os aspectos, qualidades, atributos, relacionamentos, posicionamentos, etc., do ser humano que a gente apontou no modelo ou numa estrutura de uma natureza original humana, a gente vai agora aplicar e revisitar aqui. Então eu acabei de fazer isso, né? Só fiz esse parênteses grande aqui para explicar, né? Que a gente faz essas buscas de ideias e conceitos que certamente nós já temos bem claramente sedimentados através de todas essas aulas que a gente já está fazendo. Beleza? Então, entretanto, a despeito da experiência comunista de mais de 70 anos após a Revolução lá, bolchevique, em 1917, né? A igualdade econômica não foi realizada. Ao invés, uma nova classe privilegiada apareceu. Né? Aí um parênteses, tem um livro chamado Nomenclatura, né? Que fala sobre essa estrutura classista que foi implementada na então União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Então, aí, trazendo uma nova forma de distância entre ricos e pobres, assim, verdadeira igualdade ainda não foi realizada, embora as pessoas continuem tentando alcançá-la e estiveram tentando desde o início da história humana. E aí, né, numa forma bem resumida, sucinta, sem me estender muito aqui, que o objetivo dessa aula não é esse tema, mas o comunismo com toda aquela proposição e mostrando um ideal, né, mostrando ali, acenando uma possibilidade de uma coisa que todo mundo acalentava no seu coração, uma sociedade justa, sem classe, com igualdade, sem aquela coisa de uns terem acumulando riqueza em detrimento de outros que vão ter uma miséria, né, contundente também, enfim, né, isso fracassou, não funcionou. Então, qual é o problema? Né? A gente vai propor uma visão de igualdade à luz do pensamento de unificação. A gente está mostrando os cenários e a gente vai avançar sobre isso daí, tá bom? Vamos lá. No mundo democrático, igualdade geralmente significa igualdade de direitos. E este é um dos princípios básicos da democracia. Mas isso é um princípio pouco detalhado, sem muito argumento conceitual, sem muito embasamento teórico anterior, a priori, e aí as práticas, obviamente, na observação daquilo que a gente vê cotidianamente, isso não é real. Né? Essa igualdade de direitos, como também de deveres, né? Porque cada direito e dever estão correlacionados na estrutura da democracia, mas enfim. Então vamos lá. Contudo, o conceito de igualdade é geralmente considerado como incompatível com o conceito de ordem. Isso é fundamental. Anota, vai cair na prova, né? Brincadeira da prova, mas é um conceito fundamental que depois, quando a gente terminar essa aulinha, você pega o livro, leia mais e faça reflexões sobre isso. Olha só, na democracia, o conceito de igualdade, ele é, de forma geral, incompatível com ordem. Por quê? Qual é a estrutura de ordem da sociedade democrática? Porque a comunista eles propuseram acabar com a estrutura de classes, que na verdade foi um discurso bonito, mas um pouco efetivo, né? Nada contundente, não foi efetivo, né? Mas na democracia isso também é real. Então, olha, tá ali, ó. Em outras palavras, se igualdade é enfatizada, ordem está apta a ser perdida. E se ordem é enfatizada no modelo democrático, a igualdade também vai estar apta a ser perdida também. Esta tem sido a visão geral de ordem e igualdade até hoje no conceito dos ideais democráticos. A questão fundamental aqui se refere ao relacionamento entre ordem e igualdade. Por isso,
a gente está dedicando uma aula facilitadora exclusiva sobre esse tema. O capítulo no livro, ele tem, né, na ética, esse tópico 3, todo ele dedicado a essa discussão e reflexão aí sobre ordem e igualdade. Se todas as pessoas fossem completamente iguais em seus direitos, não haveria nenhuma diferença entre aqueles que governam e aqueles que são governados. Tal sociedade ainda se tornaria desordenada e existiria em uma situação de anarquia. Por outro lado, se ordem é enfatizada demais e em determinados aspectos de igualdade estariam destinados a serem perdidos. Exemplo, a monarquia, né? Essa ordem, né, muito distante, com características muito próprias e, consequentemente, dando direitos e deveres próprios para cada uma dessas castas sociais, definiu que não havia nem igualdade, por conseguinte, né, existia uma ênfase exacerbada sobre ordem em detrimento de uma igualdade quase que inexistente, né? Qual era a igualdade? Só igualdade dentro de cada uma dessas castas. O inverso é verdadeiro, como ele falou ali anteriormente. Assim, devemos então indagar sobre a verdadeira natureza da igualdade, ou seja, aquela igualdade pela qual os seres humanos estão sincera e verdadeira e originalmente buscando no fundo de sua mente, na sua mente original, na sua natureza humana original, nas suas características e atributos e qualidades herdados a partir da imagem original, a partir do ser original, a partir de Deus. Também devemos encontrar uma solução significativa para o problema do equilíbrio apropriado, de ordem e igualdade. Visto, então, a partir da perspectiva do pensamento de unificação, à luz de tudo aquilo que a gente já falou e os valores e fundamentos que a gente lançou a partir do princípio divino, a forma de igualdade do princípio divino é uma igualdade de amor e uma igualdade de personalidade. E aqui eu grifei, fica a dica, anota aí no seu caderninho para questões que vão cair na prova, mas aí eu vou aproveitar e fazer umas reflexões para dar tempo aí de você anotar. Basicamente, nós estamos usando aqui uma linguagem religiosa, certo? Eu estou sendo sarcástico, obviamente. Não, isso não é uma linguagem religiosa. Isso são atributos, características, são elementos que compõem a natureza humana original. Nós falamos muito sobre isso. E na aula anterior, ali, falando mais detalhadamente sobre ética e ordem, né? Quando a gente discutiu o tema sobre ordem especificamente, a gente enfatizou, enalteceu e valorizou e deu muita ênfase na preciosidade da base de 4 posições familiar. Lembra disso? A gente falou bastante, eu usei várias vezes aquela estrutura, né, que a gente tem à mão aí para exemplificar, que eu não vou me estender muito aqui, então só a título de lembrança. Mas enfim, basicamente essa ordem familiar. Existe ordem? Existe. Existe igualdade? Existe. E mesmo assim, cada posição mantém e preserva a sua característica única, a sua singularidade, a sua peculiaridade, o seu valor único, né? Naquela base de 4 posições, só a título de lembrança, tem Deus, o homem, a mulher e os filhos, que são resultados da relação conjugal entre esposo e esposa, que aí vão se relacionar em relação aos filhos como pais, né? Os filhos entre si como irmãos, em relação a Deus, ali poderíamos também representar pelos avós, ali a posição de Deus, numa relação de netos, né? Em relação numa linhagem, uma conexão de linhagem diretamente com essa origem, né? Deus ou os avós ali colocando nessa posição central aí da base de 4 posições. Então percebe que esse ordenamento funciona muito bem na família. Por quê? Não existe exploração, não existe acumulação, não existe usar o outro para o benefício, uma posição viver em função da outra, não pela imposição, mas pela devoção. Então, quando os filhos se dedicam a Deus, quando os filhos se dedicam aos pais, né, a gente usa a expressão dentro do princípio divino, que está aí, a forma do princípio divino sobre ordem e igualdade, a gente usa a expressão piedade filial, uma postura de devoção, de dedicação, de consideração, de gratidão por tudo aquilo que os pais fizeram. E percebe que todas as posições, para a gente não se estender, cada uma daquelas posições, ela vive em função das outras, né? Lembra que a gente colocou até que cada posição tem 3 objetos, né? 3 parceiros objetos de amor com as quais cada posição se relaciona? Percebe? E ali tem igualdade. Mas significa o quê? Que não existe propriedade privada?
por causa dessa igualdade estabelecida na família, não existe propriedade privada? Lógico que existe propriedade privada. Na família, todo mundo mora na mesma casa. De quem é a casa? Na matrícula aparece o nome do pai, da mãe, enfim, dos dois. Mas todo mundo usa. Só que dentro dessa casa, cada um tem a sua escova de dente. Cada um, percebe, né? Não vou me estender nessa exemplificação para não ficar muito extensa essa aula. Então, não estamos abolindo propriedade privada, a gente não está destruindo a estrutura de, entre aspas, sociedade e classe. Por quê? Porque na base de 4 posições, familiar, cada posição é única, peculiar, se relaciona, né, de forma dinâmica com as demais, e isso funciona muito bem. A gente poderia chamar isso de classe? Sim, porque os pais e os filhos são posições diferentes, né? O esposo e a esposa são posições diferentes. O esposo e a esposa em relação a Deus, em relação aos filhos. A cada um dos filhos, tem um filho, tem 10 filhos, se relaciona igual? Não. Cada um tem um relacionamento único. A gente até usou na aula anterior, o Pensamento e Unificação fala sobre 4 direções de relacionamento dentro da base de 4 posições, que eu usei, inclusive, o modelinho que eu sempre trago à mão aí, para a gente explicar esses 12 relacionamentos. Percebe que ordem e igualdade, tomando como base referencial a base de 4 posições familiar, ela vai funcionar muito bem. E mesmo que você expanda isso e aplique em escopo mais amplo da sociedade, dentro de uma escola, dentro de uma empresa, dentro de uma comunidade religiosa, dentro de um sistema administrativo, seja ele municipal, estadual, nacional, governo e povo, enfim, esse modelo, como eu já falei, enfatizei muito na aula anterior, eu volto a reiterar isso, ele é aplicável, integral e plenamente em todas as esferas e escopos da sociedade humana, permitindo que exista ordem e, tanto quanto vai existir ordem, na mesma proporção, igualdade. Igualdade. Por quê? Tudo que uma família consegue, constrói de patrimônio, de riqueza, de benefício, de lazer, enfim, todas as coisas que são para o crescimento, engrandecimento e bom funcionamento da vida humana individual e dos relacionamentos da família como uma estrutura social, nesse escopo aí, mas enfim, é um relacionamento social. Isso também se aplica ao mundo num âmbito maior, na sociedade, na igreja, na escola, na empresa. Percebe? Está conseguindo acompanhar? Está conseguindo fazer as reflexões? Eu não pretendo fazer todas elas, a gente poderia fazer muitas aqui, mas senão essa aula ficaria muito extensa e a gente só está aqui, como eu sempre digo, né? É uma aula facilitadora, só apontando, indicando caminhos e facilitando aí a sua compreensão e o seu entendimento. Beleza? Então vamos lá. Então, em outras palavras, a igualdade pela qual as pessoas estão realmente buscando é a igualdade possuída como filho sobre o amor de seus pais, né? Ou, do caso ali em relação a Deus, no centro da base de 4 posições, o Pai, Deus. Esta é a igualdade na qual o amor de Deus é concebido igualmente para todas as pessoas, tal como a luz do sol brilha igualmente sobre todas as coisas. Deste modo, a forma do princípio divino de igualdade é uma igualdade dada por Deus, o sujeito, ao invés de uma igualdade que as pessoas, os objetos, podem estabelecer como elas desejam. O amor de Deus é manifestado divisionalmente através da ordem na família. Eu falei sobre isso várias vezes lá na aula anterior, falando sobre a base de 4 posições familiar. Então, essa questão do amor divisional, né, as esferas, as formas de relacionamento que existe, a forma como o esposo ama a esposa é diferente da forma como a esposa ama o esposo, a forma como esse esposo, como o pai vai amar os filhos, é muito peculiar, específico, diferente da forma como essa esposa, na posição de mãe, em relação a esses filhos, vai amar, e assim é em relação a Deus, e Deus em relação a cada um deles, nessa estrutura, percebe? Que existe igualdade, porque todos recebem o amor, mas a qualidade, ela é personalizada, peculiarizada, singularizada, de acordo com cada pessoa. Isso se chama igualdade com ordem, ou seja, eu respeito a estrutura e as posições, e a igualdade ainda vai ser mantida, vai funcionar muito bem. Uma igualdade de amor realizada através da ordem se refere a uma igualdade no grau de plenitude desse amor.
Em outras palavras, verdadeira igualdade é realizada quando há uma plenitude de amor em todos, de tal forma que seja agradável para a posição e individualidade de cada pessoa. Então percebe que o que o texto está falando é o que eu já exemplifiquei aí. Essa plenitude de amor traz satisfação, alegria e gratidão para todos que estão nessa estrutura. Então não existe, esse recebeu mais, esse recebeu menos, e por conseguinte pode surgir ali uma sensação de que recebeu menos, de que foi injustiçado, ciúmes, inveja porque está sendo favorecido. Isso não pode, não deve existir. Se existe, né, a gente sabe que existe, a nossa realidade é assim, a gente sabe que então os probleminhas é porque essa questão de ordem e de igualdade não está claramente compreendida, entendida e aplicada na prática, né? Portanto, essa forma do princípio divino de igualdade é uma igualdade de satisfação, uma igualdade de alegria e uma igualdade de gratidão. Né? Não existe outras coisas que a gente mencionou agora, né? Como sensação de injustiça, de favorecimento, de privilégio, de nepotismo, enfim, né? Aí, por conseguinte, insatisfação, frustração, indignação, mágoa, ciúme, inveja, enfim, não pode, não deveria, né, a partir do ponto de vista do pensamento de unificação, compreendida a natureza humana original, a gente não deveria perceber essas outras situações que a gente mencionou aqui. Elas não são originais, e se elas ocorrem é porque existe problema na implantação, no estabelecimento desse sistema de ordem e o resultado disso, dessa igualdade, né? Não há igualdade. A experiência desse tipo de plenitude do amor de Deus vem a ser sentida somente por aqueles que aperfeiçoam sua consciência objeto, isto é, o coração para atender Deus e ser grato a Deus. Não importa quão sublime o amor de Deus possa ser, aqueles que carecem de um senso de consciência objeto nunca sentirão um senso de plenitude, ao invés eles continuamente sentirão insatisfação. Eu vou fazer só uma referência, não vou me estender, obviamente, como eu falei, porque são coisas que a gente já abordou. Mas quando nós falamos sobre o ser humano, natureza humana original, nós falamos sobre posição. E eu lembro quando a gente estava explicando ali para explicar, para a gente discutir, para a gente exemplificar na aula facilitadora sobre as posições dos relacionamentos que nós definimos, o pensamento de unificação define como posição sujeito, posição objeto, são posições muito importantes. Existe todo um conjunto de elementos, né, de componentes que vão estruturar a forma de pensar, a forma de sentir, a atitude, a mentalidade, né? Até brinquei que eu usei lá a expressão mindset, né? De uma posição ou de uma pessoa que ocupa uma posição sujeito e da mesma forma posição objeto. Então as posições sujeito e as posições objeto são fundamentais no relacionamento, e elas funcionam muito bem, deveriam funcionar muito bem. Desde que funcionem muito bem, essa mentalidade, esse posicionamento, essa atitude da posição sujeito ou da posição objeto, bem compreendida, bem entendida e bem praticada, vai permitir que essa relação seja tranquila, que esse ordenamento funcione muito bem, que a igualdade flua tranquilamente, gerando satisfação, alegria, realização, felicidade, crescimento, desenvolvimento, enfim, né? A gente poderia ir longe aí com os resultados e benefícios que são oriundos desta boa relação entre as posições sujeito e objeto, aplicado no modelo da base de 4 posições familiares e depois replicado e ampliado para todos os demais escopos da sociedade humana. Beleza? Espero que eu tenha conseguido aí me fazer entender, tentando melhorar e facilitar aquilo que está ali no conteúdo do livro Pensamento de Unificação. Então, os direitos em igualdade de direitos se refere aos direitos naturais, tais como aqueles advogados, né? Por exemplo, direito à proteção da vida, liberdade, propriedade, que está lá na Declaração dos Direitos do Homem, na época da Revolução Francesa, pela Declaração da Independência dos Estados Unidos e pela Declaração Internacional dos Direitos Humanos, adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas. Todas essas declarações, e também todas aquelas que são já aplicadas e replicadas nas legislações
de cada nação e depois as suas subdivisões internas, como aqui no Brasil, estados, municípios e assim por diante, né? Então, sempre a gente já tem ali definido direitos, mas esses direitos sempre vão passar por aquilo que é definido como direitos naturais. Mas, ainda assim, a maioria deles funcionam por força de lei, né? Como a gente já mencionou ali anteriormente, uma das primeiras telas é exatamente assim, porque existe toda uma legislação que vai ali tangendo, regendo, definindo, parametrizando, balizando e às vezes até definindo punições e penalidades no não cumprimento dessas definições e determinações legais, né? Mas enfim, são algumas reflexões que eu faço aqui em paralelo ao que está no conteúdo, né? Então, nesse ponto, então, a gente deve considerar o problema dos direitos e igualdade no local de trabalho. Desnecessário dizer, os direitos atribuídos para cada posição não podem ser literalmente iguais, óbvio, né? Por quê? Porque são posições distintas. Tem o dono da empresa, tem o gerente geral, enfim, eu estou aqui lançando, né? Faz as suas reflexões aí. O gerente geral, o gerente de divisão, o gerente departamental, o chefe de departamento, o supervisor, o funcionário geral, a senhora do cafezinho, o pessoal da área da limpeza, o pessoal da manutenção, enfim, né? Eu estou aqui montando na minha cabeça uma empresa, né? São posições muito bem definidas, importantíssimas, necessárias para o pleno e bom funcionamento de uma companhia, ok? Entretanto, no mundo original, a despeito dessas diferenças que a gente observa notoriamente, né, no funcionamento natural de uma empresa, né, deve haver algum aspecto de igualdade que seja transcendente, que transcenda essas diferenças que a gente elencou aqui, né, desde do CEO lá da companhia até a pessoa assim mais, né, com a função ali mais simples mas também importante dentro dessa estrutura, né? Esta é uma igualdade no que diz respeito a amor, uma igualdade no que diz respeito ao aspecto de personalidade e o que diz respeito também ao aspecto de satisfação e realização. Beleza? Tá claro? Conseguindo acompanhar aí? Então vamos considerar o problema da igualdade aí um dos graves, né? É aquela igualdade entre um homem e uma mulher, isso é secular, né? Desde o início da história humana, as mulheres têm sido consideradas como inferiores aos homens em posições, direitos, oportunidades, e a lista é longa e assim por diante, então, né? Não somente isso, as mulheres têm sido quase sempre colocadas sob controle dos homens. Atualmente, as mulheres se tornaram plenamente cientes da injustiça dessa situação, né? Atualmente, assim, né? Não que elas não estivessem cientes no passado, mas hoje a gente tem, assim, bastante defesa disso, né? Movimentos muito fortes e ações também em função da defesa e da luta por esses direitos que sempre foram negados às mulheres, né? Então, desde a Revolução Francesa, por exemplo, o movimento para a liberação das mulheres emergiu e tem obtido força, e agora as mulheres passaram a demandar que seja conferida igualdade de direitos com os homens, sendo que uma igualdade de direitos naturais. Claro, direito à vida, liberdade, propriedade é um princípio básico da democracia. A demanda das mulheres por direitos iguais tem sido considerada como bastante razoável. Beleza, então assim, quando você fala sobre a defesa dos direitos em termos de igualdade entre homens e mulheres, a gente tem que parar e pensar um pouquinho, mas espera lá. Mas no modelo familiar, vamos voltar aqui. Eu vou abrir um parênteses aqui para a gente não seguir nessa questão homem e mulher. Na família, eu acabei de dizer, na base de 4 posições familiar, que as posições são diferentes. Tem funcionamentos diferentes, tem peculiaridades, tem características muito próprias, mas funciona muito bem. Porque essas diferenças permitem, inclusive, dar e receber, permite complementariedade, permite entrosamento, intercambiabilidade de características, atributos, enfim, um monte de coisa eles podem trocar ali. Mas são diferentes e funciona. Então, quando a gente fala sobre igualdade entre homens e mulheres, a que tipo de igualdade de fato a gente tem que perceber aí? Porque homens e mulheres são, ou vamos pegar no singular, homem e mulher, agora 2 pessoas, são exatamente iguais? São iguais? Porque quando a gente fala de igualdade, ou tentando equalizar direitos entre homem e mulher, mas até que ponto a gente pode ir com essa
luta e essa defesa da igualdade entre homem e mulher. Entendeu? Conseguiu compreender aí a reflexão que eu estou tentando fazer? Então vamos lá. Basicamente não pode haver uma igualdade plena, perfeita entre homens e mulheres apenas tomando por base as questões de direitos. Porque na questão de direitos, ok. Direitos o quê? Direito à propriedade, direito ao voto, direito de trabalhar, direito de alcançar as posições mais elevadas na administração de uma empresa, num cargo político, na administração de uma cidade, de um estado, de um país. Ou até onde vai isso daí? Por quê? Os direitos de uma pessoa são pré-requisitos para realizações das tarefas da vida de cada ser humano. Fisiologicamente falando, né? Vamos falar fisiologicamente aqui, não vamos se estender muito. Fisiologicamente, homens e mulheres têm papéis diferentes. Né? Insistir numa igualdade entre homens e mulheres enquanto se negligencia essas condições fisiológicas é o mesmo que dizer que homens e mulheres deveriam ter o mesmo papel. Espera lá, mas não é assim. Homem e mulher não são iguais. Né? O homem não consegue gerar uma vida, ele não consegue amamentar um filho. Né? A estrutura fisiológica de homem e mulher é bastante diferente a estrutura. Né? Vamos ali que eu acho que ele deve mencionar. Esse não pode ser o caso, sendo que um homem não pode dar nascimento a um filho, não pode amamentar um bebê, uma mulher não pode realizar uma tarefa que exija poder que um homem pode fazer. Poder que ele fala é poder físico, né? Que normalmente, geralmente, o homem tem uma estrutura física mais forte, né? Tem mais força física do que a mulher, né? De forma geral. Isso pode, então, nos lembrar do provérbio que diz que o corvo que tenta imitar um corvo marinho se afogará. Então, a gente não pode colocar essa questão de igualdade de forma 100% em todos os aspectos. A gente tem que manter, levar em consideração que cada um tem uma característica única, que é a posição. E aqui o exemplo é fisiológico, não vamos nem entrar na questão de mentalidade, de forma de ver as coisas, a forma masculina, a forma feminina. A gente falou bastante sobre isso, talvez não tão longamente na aula, mas o livro aborda isso quando estuda lá no 3º capítulo, Teoria da Natureza Humana Original, falando sobre os atributos Yang, Yin e masculino e feminino. Lembra disso? Não lembra? Tá gravado. Depois assiste lá, tá bom? Vamos lá, seguindo aí. Então, há um único sentido importante no qual uma igualdade entre um homem e uma mulher deve absolutamente ser realizada. Entretanto, essa igualdade não é uma mera igualdade de direitos. Né? A igualdade de homem e mulher proposto, analisado e identificado pelo pensamento de unificação é a seguinte: uma igualdade de amor, uma igualdade de personalidade e uma igualdade de alegria. Então, esse é o aspecto que a gente vai tomar como referência, de novo, vou recorrer de novo à base de 4 posições familiar. Por quê? Porque é lá na base de 4 posições familiar que a gente encontra homem e mulher, no modelo mais elementar da existência humana, né? Um esposo e uma esposa. Você pode até retroceder ao nível de filhos, quando existe lá irmãos, né? Numa família irmão e irmã. Seja mais velho ele, seja mais velha ela, enfim, existe esse primeiro relacionamento que vai evoluir num determinado ponto da vida. Homem e mulher vão se encontrar e vão estabelecer uma relação conjugal. É igual? Não é igual. Qual é a igualdade que existe ali? É ali, ó, amor, personalidade e alegria. Cada um tem um papel específico nesse modelo. As posições são bem definidas. Tem, né, o dar e receber ali é muito peculiar e específico. O que o homem tem para dar para a mulher, o que ele espera receber dela, o que a mulher tem para dar para o homem, o que ela espera receber. Então, dar e receber permite que essa relação seja plena, complementar, dando essa unicidade, essa harmonia, essa suavidade. Lembra quando a gente falou da base de 4 posições, falando dar e receber? A ação dar e receber tem que ser redonda, tem que ser suave, ela tem que ser harmoniosa, né? Não pode ser de conflito, de briga, né? Esse é meu direito, né? Não, aí vai ser uma revolução dentro de casa, né? Expande isso para os demais escopos da sociedade humana. O que vai acontecer? Infelizmente, as injustiças e, por conseguinte, os conflitos em busca da defesa de direitos plenamente. Não, são apenas os direitos naturais e todos esses demais direitos de satisfação, realização, felicidade, amor, eles estão relegados, infelizmente, a segundo plano, quando considerados, né? Mas, enfim,
É uma reflexão, né? Então, quando o esposo e a esposa dão e recebem o amor de Deus, qualquer senso de discriminação ou qualquer senso de desigualdade vai desaparecer completamente. Né? Eles se tornarão cientes que se colocam numa posição igual internamente e sentirão alegria em sua máxima extensão. E isso se faz por quê? Porque a lógica do amor que é defendido no pensamento de unificação, a partir do modelo que a gente estudou lá em Deus, é um amor que vive para o benefício do outro. Não é aquele amor que você espera receber, o outro tem que me amar, ele tem que me fazer feliz. Não, a lógica do amor verdadeiro, o amor de Deus, o amor que vive para o benefício dos outros é exatamente esse. Eu quero dar, e aí eu dou mais, e aí eu quero dar de novo. E aí eu já estou esquecendo que o que dei e quero dar mais, porque eu quero que aquela pessoa seja feliz, que ela tenha alegria, que ela tenha amor, que ela seja... Percebe? Essa mesma regra que a gente está aplicando no modelo da família, da base de 4 posições familiar, eu tenho que expandir. Eu preciso entender que essa lógica tem que se expandir para os demais escopos da sociedade humana. Sem essa expansão, nós jamais conseguiremos sanar de forma definitiva os problemas que afligem os relacionamentos humanos. Beleza? Então, e quanto à igualdade na posição externa? Uma mulher pode possuir e ocupar a mesma posição e status social como um homem. Como uma mulher, ela pode se tornar a diretora de uma escola ou a presidente de uma companhia. Quem diria, um presidente de um país, então? Entretanto, isso não é porque um homem e uma mulher são a mesma coisa, mas porque escolas e empresas são simplesmente expansões da família. Percebe? Quem é que cuida da estrutura de administração da família? Não, porque você pode até dizer, no modelo geral das famílias, né, a gente tinha aí meio que formatado, isso não é mais uma regra, que o homem seria o provedor, isso não é mais uma regra, né? Mas se o homem fosse o provedor, mesmo sendo provedor, quem é que faz a gestão a miúde do dia a dia da família? Não, olha, a gente, né, vai na geladeira, alguns homens sabem, né, mas a maioria não sabe o que está faltando em casa. Chega no mercado e fica reclamando com a mulher. Por quê? A gente demora tanto no mercado, mas a mulher sabe o que precisa, o que está faltando, o que tem que comprar, o que é melhor, como fazer. Essa gestão, essa administração. E aí, quando você expande isso, estou fazendo aqui só uma analogia bem simplesinha, tá? Não quero me estender, não vamos estender essa discussão, até porque existe uma série de nuances que a gente teria que ponderar e a aula ficaria muito extensa, tá? Mas, enfim, por que não expandir esse mesmo modelo? Né? E é isso que o livro está querendo sugerir ali, quando ele mencionou, por exemplo, aí essa estrutura da escola ou de uma companhia. A mulher não seria tão apta, ou talvez até mais apta do que o homem para exercer essa capacidade de gestão, de administração, de observar, ver as demandas, necessidades e atuar para resolver isso. O que esse menino precisa comer, o que aquele lá está precisando de ajuda na escola, etc, etc. Percebe? Então, são papéis muito próprios que dão essas diferenças e nuances de homem e de mulher, que se você expandir isso para a sociedade, você vai ver como é importante o papel da mulher na sociedade. Então essa questão de direitos naturais, ela passa a ser relevante, porque o papel da mulher na sociedade, nos escopos maiores da sociedade, é tão relevante quanto, né, o do papel do homem. Né? E se você observar essas peculiaridades, eu estou fazendo reflexões genéricas, tá? Mas se a gente for aprofundar e levar a miúde essa discussão nossa aqui, ver na área da educação, na área da gestão financeira, enfim, percebe? Né? Como a gente tem que observar quem estaria mais apto, um homem ou uma mulher, pelo perfil do masculino e do feminino. É analisar aspectos de individualidade, de peculiaridade, da singularidade, atribuições que estão contidas no ser individual. Então percebe que ordem e igualdade estão intimamente conectados, desde que eu tome sempre como referencial base de 4 posições familiar. Beleza? Tá claro aí? Então, tal como numa família a mãe pode servir como a cabeça da família em nome do pai, assim também uma empresa, uma mulher pode servir como presidente da empresa, isto é, como a mãe da empresa. Em uma escola, uma mulher pode servir como a diretora da escola, isto é, como a mãe da escola. E vai ser tão eficiente quanto o homem? Vai. Exatamente igual? Não, porque não é igual. Não é para ser igual. Porque se é para ser igual, deixa o cara lá mesmo, percebe? Por que vai? Não. Ela tem a sua atribuição. E é isso que a gente está enfatizando. Essa igualdade
Não é porque a gente está dizendo que eles são plenamente iguais, mas que eles têm as mesmas possibilidades observando e respeitando individualidade. Beleza? Tá claro? Faz as suas reflexões, tá? Não esgote o assunto com o que eu estou falando aqui, porque eu estou aqui só pegando algumas ideias centrais. Depois vai no livro e faça as suas reflexões, tá bom? Então, particularmente a fim de realizar a paz mundial, é altamente desejável que as mulheres, então, assumam a liderança, sendo que a principal força para a paz está que a gente tem numa família é a mãe. É a mãe que é a harmonizadora, é a mãe que é a apaziguadora, é a mãe que é a consoladora. Enfim, a gente usou aqui alguns adjetivos que normalmente a gente se refere à mãe, né? Pelo menos referindo à nossa mãe, a mãe de cada um de nós, mas que se você pega essa característica da feminilidade, que é a mãe, a mulher aplica dentro da família, na relação da gestão de conflitos ou nas relações diplomáticas dentro do modelo familiar, ela assumindo esse papel aí, seria com certeza muito mais eficiente do que os homens, né? Com certeza, né? Em outras palavras, a fim de realizar paz verdadeira, é necessário que as mulheres, que são pacíficas por natureza, assumam então a liderança nessas discussões aí, né? Por exemplo, questões diplomáticas e tal, né? Ao invés dos homens, que são fortes, agressivos por natureza. Esta é uma perspectiva do princípio com relação ao problema da igualdade entre homens e mulheres. É um exemplo, é uma exemplificação, é uma reflexão que o pensamento de unificação faz sobre essa discussão sobre ordem e igualdade. É uma exemplificação para ilustrar o que ele quer dizer com isso, né? Que a gente precisa pensar bastante quando a gente analisa no mundo atual, na democracia, no capitalismo, no comunismo, no socialismo, aonde estão as ideias boas, aonde estão os equívocos, as pedras de tropeço conceituais ali, né, que vão derrubando, né, a praticidade de tudo isso que a gente tem mostrado, aí como a gente mostrou no início, a democracia fala sobre isso, fala sobre aquilo. Na prática, a igualdade é um negócio quase que inexistente, é uma utopia, vamos falar a verdade, né? Mas enfim, são algumas reflexões, tá? Espero que o que a gente conduziu nessa aula de hoje ajude você a compreender a importância da ordem no estabelecimento da igualdade, né? Que não tem como fazer uma sem a outra no ponto de vista do pensamento de unificação, né? O que a gente viu divergente completamente das ideias que a gente mencionou aí. E aí, já fazendo um compromisso para a nossa próxima aula, para encerrar esse capítulo sobre ética, nós vamos entrar aí no item 4, fazer uma avaliação sobre as teorias tradicionais sobre ética a partir da perspectiva do pensamento de unificação. De uma forma como a gente também já fez lá em axiologia, como a gente também fez lá na teoria da natureza humana original, por exemplo, falando sobre visões existencialistas, a gente vai pegar alguns pensadores que se debruçaram um pouco mais aí na tentativa de conceituar e definir ética, né, no ponto de vista filosófico principalmente, e aí a gente vai fazer a mesma reflexão que a gente fez sobre temas lá nesses capítulos anteriores, beleza? Mas esse é o compromisso para a nossa próxima aula. Então, nessa sessão, a gente vai estar tratando teorias sobre ética representativas, vão ser analisadas a partir da perspectiva do pensamento de unificação, e aí, a partir do período moderno, alguns principais aspectos das teorias nós vamos enfatizar do Kant e do Bentham, a gente vai discutir isso, e a partir do período contemporâneo também a gente vai falar sobre a filosofia analítica e o pragmatismo, mas isso é para a próxima aula. Feito o nosso compromisso? Beleza, então a gente se vê na próxima aula. Se debruça sobre o livro, eu sei que a gente correu aí, fez bem resumidinho, mas depois pega essa parte aí que a gente falou sobre ordem e igualdade, estuda, né, melhora esses conceitos aí, e na próxima aula a gente vai entrar nesse último ponto aí, falando sobre essas teorias tradicionais sobre ética. Beleza? Feito o compromisso? Então tá isso, tá aí, né? A gente agradece. Deixa o joinha aí no vídeo, né? Dá uma curtida lá, faz um comentário, compartilha com seus amigos e a gente se vê lá. Muito obrigado. Até a próxima aula, então. Tchau, tchau.